Meus amigos, preparem seus corações, pois hoje vamos mergulhar em uma história que desafia todas as expectativas, um relato de coragem e vulnerabilidade que ecoará em suas almas. Se você está aqui, talvez seja porque precisa de um farol, uma luz da escuridão, ou talvez conheça alguém que precise. Antes de começarmos, peço que abram seus corações para a emoção, o amor, a paz e a esperança que esta jornada nos reserva. E se esta história tocar você, deixe seu like para que possamos compartilhar ainda mais luz e inspiração. Agora, imaginem um homem, um gigante da fé, com 26 milhões de seguidores, um farol de esperança para tantos. Mas, por trás do sorriso e das palavras de conforto, um abismo se abria. Eu quero abrir meu coração, a depressão tomou conta de mim e eu só tinha um pensamento, a vontade de deixar de viver. Essas palavras, carregadas de dor, não vieram de um anônimo, mas do padre Fábio de Mello, um dos religiosos mais amados do Brasil. Você consegue imaginar a dor por trás dessas palavras? A dor de um homem que, mesmo sendo um símbolo de força, se sente perdido e sem esperança? Como o homem que inspira multidões pode se encontrar à beira do precipício? Nos próximos minutos, desvendaremos a jornada extraordinária de Fábio de Mello, do auge do sucesso às profundezas do desespero, e seu retorno triunfante à luz. Uma história que redefine nossa compreensão sobre depressão, fé e a coragem de ser vulnerável. Prepare-se, pois o que você vai ouvir vai te surpreender e te emocionar. Fábio José de Mello Silva nasceu em Formiga, Minas Gerais, em um lar marcado por contrastes. Desde cedo, testemunhou os desafios do alcoolismo paterno, uma experiência que moldou sua sensibilidade e visão de mundo. Essa dualidade entre dor e resiliência o acompanharia por toda a vida. Imagine crescer em um ambiente onde a dor e a esperança se misturam, onde a fragilidade e a força se encontram. Essa foi a realidade de Fábio, uma realidade que o preparou para os desafios que viriam. Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde menino. Tudo em excesso, alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. No avesso de toda a alma que hospeda a melancolia, eram muitas loucuras, muitos delírios. Desta particularidade nascem minhas riquezas, mas também os meus limites, revelou ele em desabafo emocionante para seus milhões de seguidores. Ele nos mostra que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim a expressão mais profunda da nossa humanidade. A relação com sua mãe, Ana Maria, foi outro pilar fundamental em sua vida. Enquanto Fábio desenvolvia uma visão mais crítica e, por vezes, melancólica da existência, sua mãe mantinha um otimismo inabalável. Esse contraste de perspectivas se reflete em seu livro recente, A Vida é Cruel, Ana Maria, um diálogo fictício com sua mãe, falecida em 2021, vítima de doença. Imagine as conversas que eles poderiam ter tido, as palavras de sabedoria que ela poderia ter compartilhado. Imagine a dor de perder alguém que te ensinou a ter esperança. São diálogos que eu gostaria de ter tido com ela, mas que, por diversas razões, nunca aconteceram, compartilhou ele em entrevista ao programa Conversa com Bial. Sua mãe, sem acesso a estudos formais, não compreenderia as complexas reflexões filosóficas e teológicas que ele aborda na obra. Essa confissão nos mostra a importância de valorizarmos os momentos com aqueles que amamos, de aproveitarmos cada instante para compartilhar nossos sentimentos e pensamentos. O chamado para a vida religiosa surgiu cedo, mas Fábio nunca abandonou sua paixão pela arte. Antes mesmo de ser ordenado padre, já cantava e mantinha uma forte ligação com o Recife, cidade que desempenharia um papel crucial em sua trajetória. Todo o meu trabalho social tem uma participação muito efetiva na obra de Maria. Temos nossa obra social na África, a obra de Maria é aqui, estou sempre no Recife. O Recife fez parte da minha vida mesmo antes de ser padre, já cantava por aqui, relembra ele. A música e a fé sempre foram parte da vida de Fábio, duas paixões que se uniram em sua missão de levar esperança e conforto para as pessoas. Sua jornada como sacerdote se entrelaçou com a carreira de comunicador e artista. Publicou dezenas de livros, lançou álbuns musicais e se tornou presença constante na televisão. Com seu carisma e habilidade de comunicação, conquistou um espaço único no imaginário brasileiro, tornando-se um religioso capaz de dialogar com diversos públicos, inclusive os mais distantes da Igreja Católica.
Ele se tornou um símbolo de esperança para milhões de pessoas, um homem que, com suas palavras e canções, tocava os corações e acalmava as almas. Mas, em janeiro de 2025, durante um show na Arena Pernambuco, em celebração ao aniversário da obra de Maria, Fábio de Melo surpreendeu a todos com uma revelação que deixou a plateia em silêncio. O que ele revelou? Qual o segredo guardado em seu coração? A resposta vai te surpreender. Meus amigos, preparem-se para um mergulho ainda mais profundo na jornada de um homem que ousou desnudar sua alma diante do mundo. Você já se sentiu perdido, sem esperança, como se estivesse em um labirinto sem saída? Quero abrir meu coração. Ao longo dessas últimas 2 semanas a depressão tomou conta de mim de novo. E nas últimas 2 semanas eu só tenho um pensamento: a vontade de deixar de viver, confessou Fábio de Melo, expondo sua vulnerabilidade diante de milhares de pessoas. Imagine a coragem necessária para confessar essa dor, para admitir que, mesmo sendo um gigante da fé, ele também se sente frágil e humano. Aquele momento representou uma ruptura na imagem do religioso sempre bem-humorado e cheio de energia que o público estava acostumado a ver. Em poucos minutos, Fábio de Melo humanizou sua figura e, ao mesmo tempo, abriu espaço para uma discussão profunda sobre saúde mental em contextos religiosos. Ele nos mostrou que a fé não é uma armadura impenetrável, que os sentimentos humanos não escolhem credo ou profissão. Mas Deus me sustentou do início ao fim. Eu proclamo: estou nascendo de novo, e este é o primeiro minuto da minha nova vida, completou ele, em um misto de desabafo e esperança, que seria o primeiro passo de um processo de cura e ressignificação. Imagine a força dessas palavras, a esperança que elas transmitem. Ele nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode reacender. A revelação pública de sua depressão não foi apenas um desabafo pessoal, mas também um ato de coragem em um país onde o estigma relacionado aos transtornos mentais ainda é significativo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil é o país com a maior prevalência de depressão na América Latina, com 5,8% da população afetada, o equivalente a 11.700.000 brasileiros. Você conhece alguém que sofre com depressão? Talvez um amigo, um familiar, ou até mesmo você. Nos dias seguintes ao seu desabafo na Arena Pernambuco, Fábio utilizou suas redes sociais para aprofundar o tema. Em um vídeo que rapidamente viralizou, ele abordou um dos maiores tabus dentro de comunidades religiosas: a ideia de que fé e transtornos mentais seriam incompatíveis. Imagine a coragem de um religioso ao desafiar essa crença, ao mostrar que a fé e a saúde mental podem coexistir. Há muitas pessoas que alimentam a ilusão de que a fé em Deus nos livra de ter o desequilíbrio químico que causa a depressão, destacou. Em uma entrevista conduzida por Astrid Fontinelli, ele afirmou: a fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé pode me ajudar a superar, mas não me priva de passar por aquilo. Ele nos mostra que a fé não é uma fórmula mágica, mas sim um apoio, um guia na jornada da vida. Esta declaração representou uma quebra de paradigma importante. Como figura religiosa, suas palavras funcionaram como uma ponte entre a visão científica da depressão como doença e a perspectiva espiritual que muitos de seus seguidores compartilham. Não se tratava mais de escolher entre fé ou ciência, mas de compreender como ambas podem caminhar juntas no processo de cura. Ele nos ensina que a ciência e a fé não são inimigas, mas sim aliadas na busca pelo bem-estar. Para contextualizar a experiência de Fábio de Melo, é importante compreender a realidade da depressão no Brasil. Os números são alarmantes. Além de ser o país latino-americano com maior índice de depressão, o Brasil aparece atrás apenas dos Estados Unidos no ranking continental, onde 5,9% da população sofre com o transtorno, segundo a OMS. Imagine a dimensão desse problema, o sofrimento de milhões de pessoas que lutam contra a depressão. Um estudo epidemiológico recente do Ministério da Saúde projeta um cenário ainda mais preocupante para o futuro. Nos próximos anos, até 15,5% da população brasileira pode sofrer depressão ao menos uma vez ao longo da vida. O que podemos fazer para mudar essa realidade? Como podemos ajudar aqueles que sofrem? Especialistas apontam diversos fatores que contribuem para essa alta incidência no país: a dificuldade de acesso a tratamentos de qualidade na rede pública,
O forte estigma social associado aos transtornos mentais e a ausência de um protocolo unificado de atendimento para a depressão. Imagine a frustração de quem precisa de ajuda, mas não encontra apoio. O ideal é que desde cedo o paciente seja tratado, mas o que acontece muitas vezes é que procurar ajuda especializada é um dos últimos atos. Antes, o indivíduo tenta de tudo para evitar ser taxado como doente mental pela sociedade, explicou Marisa Temi, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Ele nos mostra que o medo do julgamento é um dos maiores obstáculos para a busca de ajuda. Amigos, vamos seguir desvendando essa história que nos ensina tanto sobre a força da vulnerabilidade. Você já se perguntou por que é tão difícil admitir que precisamos de ajuda? A análise da Fundação Oswaldo Cruz sobre o comportamento dos brasileiros diante da depressão revela um padrão preocupante: o adiamento do diagnóstico e tratamento. Esse costume contribui para que muitos casos se tornem crônicos e mais complexos. Imagine o sofrimento de alguém que, por medo ou vergonha, adia o tratamento e vê sua dor se intensificar. Quando Fábio de Mello compartilhou publicamente sua experiência, ele não apenas expôs sua própria fragilidade, mas também encorajou muitos de seus seguidores a reconhecerem seus sintomas e buscarem ajuda profissional. Ele nos mostrou que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim um ato de coragem. A questão do estigma associado à depressão ganha contornos ainda mais significativos quando analisada sob a ótica religiosa. Historicamente, a compreensão dos transtornos mentais do Ocidente foi profundamente influenciada por interpretações religiosas que, muitas vezes, associavam sintomas psiquiátricos a questões espirituais ou morais. Imagine o peso de carregar a culpa e o medo de ser julgado por uma condição que não escolhemos ter. Por cerca de 16 séculos, os transtornos mentais ficaram de serem cientificamente pesquisados e ficaram no controle da Igreja, que tratava os fenômenos de saúde mental como manifestações demoníacas. Isso gravou na percepção humana o entendimento que transtorno mental é algo errado, algo de quem não tem fé, é fraco ou não consegue se comunicar com o divino. É um pensamento que até hoje tentamos combater, explica Avli Costa, da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, ABRATA. Ele nos mostra que a história da religião também foi marcada por equívocos e preconceitos, e que é preciso desconstruir essas ideias para acolher quem sofre. Ao abordar sua própria depressão de maneira tão aberta, Fábio de Mello ajudou a desconstruir a falsa dicotomia entre fé e saúde mental. Seu depoimento legitimou o sofrimento de muitos fiéis que, até então, sentiam-se culpados por apresentar sintomas depressivos. Ele nos mostrou que a fé não é incompatível com a busca por ajuda profissional, e que a espiritualidade pode ser um importante aliado no processo de cura. Apesar de sua fé, a depressão não significa ausência de Deus, assim como a euforia não é sinônimo de presença divina. São estados emocionais e químicos que todos estamos sujeitos, independentemente de nossas crenças, reforçou ele em outra declaração impactante. Ele nos lembra que somos todos humanos, com nossas fragilidades e limitações, e que a fé pode nos dar forças para enfrentar os desafios da vida. Este posicionamento alinha-se com uma visão mais contemporânea dentro de setores da própria Igreja Católica, que tem buscado integrar conhecimentos científicos ao acompanhamento pastoral de pessoas com transtornos mentais. O testemunho de uma figura tão proeminente como Fábio de Mello contribui significativamente para essa reconciliação entre ciência e fé. Ele nos mostra que a religião pode ser um espaço de acolhimento e apoio para quem sofre, e que a fé e a ciência podem caminhar juntas na busca pelo bem-estar. Uma das contribuições mais importantes do testemunho do padre Fábio de Mello foi demonstrar que a depressão não escolhe status, profissão ou credo. Era surpreendente que alguém com tanto sucesso, fé e carisma pudesse enfrentar uma batalha tão intensa contra pensamentos suicidas. Ele nos mostra que a depressão pode afetar qualquer pessoa, independentemente de sua posição social ou crenças. Infelizmente, o preconceito contra a depressão é real. Cansei de ouvir gente dizer que o que eu tinha era frescura, relatou uma das entrevistadas que compartilhou sua experiência com a doença, exemplificando a incompreensão que ainda cerca o transtorno. Imagine a dor de ter sua dor minimizada, de ser julgado por algo que você não controla. A OMS aponta que, apesar da depressão atingir pessoas de todas as idades e níveis de renda, o risco aumenta com a pobreza, o desemprego e com fatos traumáticos da vida, como a morte de uma pessoa próxima,
algo que Fábio de Mello experimentou com a perda de sua mãe em 2021, vítima de Covid-19. Ele nos mostra que a vida é feita de perdas e desafios, e que é preciso ter coragem para enfrentá-los. Outro aspecto relevante é a maior prevalência da depressão entre as mulheres, que, segundo a OMS, apresentam 2 vezes mais chances de receber o diagnóstico do que os homens. Você já se perguntou por que as mulheres são mais vulneráveis à depressão? Amigos, a jornada continua, e agora vamos explorar as nuances dessa história que nos ensina tanto sobre a complexidade da condição humana. Você já se perguntou por que algumas pessoas são mais vulneráveis à depressão do que outras? Do ponto de vista biológico, os menores níveis de testosterona acabam deixando a mulher mais exposta à doença. Por outro lado, na questão social e psicológica, a mulher corriqueiramente está em uma posição de maior vulnerabilidade que o homem e acaba ficando com muitas obrigações, o que aumenta as chances delas terem mais diagnósticos do que eles, explica V. Costa. Imagine o peso de carregar múltiplas responsabilidades, de se sentir sobrecarregada e sem apoio. O caso de Fábio de Mello também destaca a complexidade dos diferentes tipos de depressão. O transtorno depressivo maior, que corresponde ao que conhecemos como depressão clássica, caracteriza-se por humor deprimido quase todos os dias, grande diminuição do interesse ou prazer em atividades, alterações no sono e apetite, fadiga, sentimentos de culpa e, em casos graves, pensamentos recorrentes sobre morte e suicídio, sintomas que o sacerdote descreveu em seu desabafo público. Imagine a intensidade desses sintomas, a dor de se sentir aprisionado em um ciclo de sofrimento. Um aspecto fundamental na jornada de recuperação de Fábio de Mello foi o apoio que recebeu de seus fãs e seguidores, especialmente do público recifense. Em diversas entrevistas posteriores, ele destacou como as manifestações de carinho e as orações foram decisivas para seu processo de cura. Imagine a força do amor e da solidariedade, a importância de se sentir acolhido e compreendido. Foi o momento em que contei da minha depressão e tive uma manifestação de amor e de carinho muito grande daquele povo. E vai ser muito significativo reencontrar aquele mesmo povo que rezou por mim naquela noite, que me viu deprimido, que me viu à beira da morte, querendo desistir de tudo, hoje aqui cheio de significado, cheio de vida, cheio de amor para oferecer para esse povo, declarou em entrevista ao retornar a Recife meses depois. Ele nos mostra que o amor pode ser um poderoso agente de cura, que a conexão humana pode nos dar forças para superar os momentos mais difíceis. Essa experiência coletiva de acolhimento ilustra o que pesquisas já demonstram: o suporte social é um dos fatores mais relevantes na recuperação de pessoas com depressão. Saber que não está sozinho e sentir-se compreendido pode fazer uma diferença crucial no processo terapêutico. Imagine a importância de ter alguém ao seu lado, de poder contar com o apoio de amigos e familiares. Dar Xavier da Silveira, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, especializado em depressão, ressalta essa dimensão social da doença. Trata-se de uma doença cuja gênese é multifatorial. Ocorre em decorrência da somatória de fatores diversos, tais como predisposição genética, meio ambiente adverso ou hostil, relações interpessoais insatisfatórias, dificuldades em ser reconhecido dentro de uma comunidade. No entanto, quanto melhor for a qualidade de vida como um todo, menores serão as chances de uma pessoa desenvolver um quadro de depressão. Ele nos mostra que a depressão é uma doença complexa, que envolve diversos fatores, e que a qualidade de vida é fundamental para a prevenção e o tratamento. Ao mesmo tempo em que compartilhava sua experiência, Fábio de Mello também chamava a atenção indiretamente para um problema estrutural brasileiro: a dificuldade de acesso ao tratamento especializado em saúde mental. Dados do Instituto República.org revelam que existem apenas 19 psicólogos para cada 100 mil habitantes do Sistema Único de Saúde, SUS, do Brasil, enquanto em alguns países europeus esse número ultrapassa 40 profissionais por 100 mil habitantes. Imagine a desigualdade no acesso à saúde mental, a dificuldade de encontrar ajuda quando se precisa. Estados como Pará, Ceará, Amazonas e Maranhão apresentam os índices mais baixos de profissionais da rede pública, e isso acaba dificultando o diagnóstico, fazendo com que muitas pessoas sejam subtratadas e, quando tratadas, o tratamento é feito de forma tardia ou até com medicamentos incorretos, alerta Elton Canomata, médico psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein.
Ele nos mostra que a falta de profissionais e a dificuldade de acesso ao tratamento são obstáculos que precisam ser superados. O Ministério da Saúde informou que está trabalhando para ampliar o atendimento em saúde mental, com o aumento no orçamento da Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, e investimento de mais de 200 milhões em 2023, com expectativa de crescimento anual superior a 5% nos próximos 4 anos. Imagine a esperança de que mais pessoas possam ter acesso ao tratamento adequado, de que a saúde mental seja priorizada. Entretanto, além do desafio estrutural, persiste o desafio cultural, como observa a cientista política Paula Frias. Ainda paira no senso comum do brasileiro uma ideia de que o cuidado com a saúde mental é um luxo ou algo que deve ficar em segundo plano. Isso se deve muito a uma noção de que apenas a saúde física importa, em primeira instância, é ela que torna a pessoa funcional. Imagine a importância de desconstruir essa ideia, de mostrar que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Em junho de 2025, aproximadamente 6 meses após seu desabafo público, Fábio de Mello retornou a Recife para um momento simbólico de celebração. Imagine a emoção desse reencontro, a alegria de celebrar a vida e a esperança. Meus amigos, preparem-se para o ápice dessa jornada inspiradora, um renascimento que nos ensina sobre a força da esperança e a importância da vulnerabilidade. Você já se sentiu como se estivesse vivendo em um labirinto escuro, sem encontrar a saída? Em junho de 2025, aproximadamente 6 meses após seu desabafo público, Fábio de Mello retornou a Recife para um momento simbólico de celebração. Ele escolheu a Praça do Marco Zero para realizar um show gratuito que marcaria não apenas seu retorno aos palcos, mas também o início de uma nova fase em sua vida. Imagine a emoção de retornar ao lugar onde você se sentiu mais vulnerável, mas agora com a força da superação. Imagine que há 1 mês e meio eu estava com uma vontade incontrolável de morrer, e hoje estou aqui no Marco Zero com uma vontade incontrolável de viver. É um milagre que comemoro. Sou muito grato a Deus pela minha recuperação, e boa parte da minha recuperação eu devo ao povo do Recife, declarou emocionado em entrevista à TV Globo antes da apresentação. Ele nos mostra que a gratidão é um poderoso antídoto para a dor, que o amor e o apoio podem nos dar forças para seguir em frente. A escolha do local não foi por acaso. Como ele próprio explicou, hoje a oportunidade de fazer um registro deste novo tempo na minha vida no lugar onde o Recife nasceu é muito significativo. Amanhã para nós vai ser um batismo, vai ser um lugar de vida nova, de um novo tempo. Estamos muito felizes com a temática do renascimento. Ele nos convida a celebrar a vida, a deixar para trás o passado e a abraçar o futuro com esperança. O show incluiu músicas como Clareou, de Diogo Nogueira, e Nas Asas do Senhor, simbolizando sua jornada da escuridão para a luz. A presença massiva do público, muitos dos quais haviam testemunhado seu momento de vulnerabilidade meses antes, representou o fechamento de um ciclo e o início de outro. Imagine a emoção de compartilhar esse momento com pessoas que te viram no seu pior momento, mas que agora celebram a sua vitória. Paralelamente a essa recuperação, Fábio de Mello também passou por transformações em sua carreira como escritor. Seu livro A Vida é Cruel, Ana Maria, foi lançado sem o título de padre na assinatura, algo inédito em sua trajetória. Imagine a coragem de se reinventar, de se despir de rótulos e de se mostrar ao mundo de forma autêntica. Quando questionado sobre essa escolha durante sua participação no programa Conversa com Bial, ele explicou: por mais curioso que pareça, o título de padre aproxima, mas também pode criar uma barreira, principalmente no universo da literatura. Foi uma forma de resgatar minhas origens e permitir uma conexão mais direta com os leitores. Ele nos ensina que a autenticidade é a chave para a conexão humana, que a vulnerabilidade nos torna mais próximos uns dos outros. Essa decisão pode ser interpretada como parte de um movimento mais amplo de Fábio de Mello em direção a uma comunicação mais autêntica e menos limitada por rótulos. A experiência com a depressão parece ter aprofundado sua capacidade de empatia e sua disposição para compartilhar vulnerabilidades, características que têm ressoado profundamente com seu público. Imagine o impacto de suas palavras, a esperança que ele leva para milhões de pessoas. O testemunho de Fábio de Mello sobre depressão extrapola sua experiência individual. Ao utilizar sua plataforma para falar abertamente sobre o tema, ele contribui para modificar a narrativa sobre saúde mental no Brasil,
especialmente em contextos religiosos. Ele nos mostra que a voz de uma pessoa pode fazer a diferença, que a coragem de falar sobre a dor pode inspirar outras pessoas a buscarem ajuda. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, ressalta a importância de figuras públicas compartilharem suas experiências. O combate ao estigma e à psicofobia são primordiais para salvar vidas e auxiliar a sociedade a compreender e identificar casos. É extremamente importante falar sobre saúde mental, discutir os principais sinais e fatores de alerta para identificar uma doença, assim tratar do assunto sem preconceito e o tabu que já lhes são atribuídos. Ele nos lembra que a saúde mental é um tema urgente, que precisa ser discutido abertamente e sem preconceitos. O caso de Fábio de Mello ilustra como a reconciliação entre perspectivas científicas e religiosas pode beneficiar milhões de pessoas que sofrem em silêncio, temerosas de que buscar ajuda profissional signifique abandonar suas crenças ou demonstrar fraqueza espiritual. Ele nos mostra que a fé e a ciência podem caminhar juntas, que a busca por ajuda profissional não significa fraqueza espiritual. Sua jornada também destaca o caráter universal da depressão, que não respeita status social, sucesso profissional ou espiritualidade. Como ele mesmo afirmou em uma de suas reflexões, a depressão não é seletiva, ela pode afetar qualquer um. Não é uma questão de força ou fraqueza pessoal, mas uma doença que precisa ser compreendida e tratada com o mesmo respeito que dedicamos às enfermidades físicas. Ele nos lembra que a depressão é uma doença como qualquer outra, que precisa ser tratada com respeito e seriedade. Meus amigos, chegamos ao fim desta jornada, e o que nos resta é uma poderosa mensagem de esperança e resiliência. Você percebeu como a história de Fábio de Mello se conecta com a sua própria história? A história de Fábio de Mello com a depressão é, em essência, uma narrativa de luz em meio à escuridão. Ele nos mostra que a escuridão não precisa ser permanente, que a luz sempre encontra um caminho. Desde menino que cresceu à beira do abismo até o homem que encontrou forças para proclamar um novo começo, sua trajetória pessoal oferece insights valiosos sobre a complexa relação entre sofrimento psíquico, espiritualidade e recuperação. Ele nos ensina que a dor e a esperança podem coexistir, que a fé e a dúvida podem se complementar, que a depressão e a recuperação podem se alternar. Como ele simbolicamente expressou no título de seu livro, A Vida é Cruel, Ana Maria, há uma dualidade permanente na existência humana. A crueldade e a beleza coexistem, assim como a dor e a esperança, a fé e a dúvida, a depressão e a recuperação. Ele nos mostra que a vida é feita de contrastes, de momentos de alegria e tristeza, de força e fragilidade. Ao retornar ao Marco Zero de Recife, Fábio de Mello não apenas celebrou sua recuperação pessoal, mas também ofereceu um novo marco para milhões de brasileiros que lutam contra a depressão, a possibilidade de renascer mesmo depois dos momentos mais sombrios. Ele nos mostra que é possível recomeçar, que a vida pode ser transformada, que a esperança pode florescer mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje aqui, cheio de significado, cheio de vida, cheio de amor para oferecer para esse povo, declarou ele, encerrando um capítulo doloroso e iniciando uma nova fase de sua vida pública e privada. Ele nos mostra que a superação é possível, que a vida pode ser vivida com plenitude, que o amor pode ser compartilhado. Entre palcos e altares, entre livros e canções, entre abismos e recomeços, Fábio de Mello continua sua jornada como padre, artista e comunicador, agora acrescentando uma nova dimensão à sua missão: ser um porta-voz da esperança para aqueles que enfrentam o desafio invisível, mais devastador, da depressão. Ele nos mostra que a dor pode ser transformada em missão, que a vulnerabilidade pode ser transformada em força, que a esperança pode ser transformada em ação. E nesse processo, ele nos lembra que vulnerabilidade não é fraqueza, mas talvez a expressão mais profunda de coragem e humanidade que podemos oferecer uns aos outros. Ele nos mostra que a vulnerabilidade nos conecta, que a coragem nos inspira, que a humanidade nos une. E assim, meus amigos, a jornada de Fábio de Mello nos ensina que a escuridão pode ser vencida pela luz da esperança, que a vulnerabilidade é uma força, e que a fé e a ciência podem caminhar juntas na busca pela cura. Você percebe como essa mensagem se conecta com a sua própria vida? Mas, e você? Já se permitiu ser vulnerável? Já encontrou a força para renascer após os momentos mais sombrios?
A história de Fábio de Mello nos convida a refletir sobre nossas próprias jornadas, sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde mental e sobre a coragem de buscarmos ajuda quando precisamos. Ele nos inspira a sermos mais honestos com nós mesmos, a reconhecermos nossas fragilidades e a buscarmos apoio quando necessário. Que essa história inspire cada um de nós a sermos mais humanos, mais empáticos e mais dispostos a compartilhar nossas próprias vulnerabilidades. Afinal, como Fábio de Mello nos mostrou, é na nossa fragilidade que encontramos a nossa maior força. Ele nos ensina que a vulnerabilidade nos conecta, que a coragem nos inspira, que a humanidade nos une. E assim, chegamos ao fim dessa jornada emocionante que nos mostrou que o amor, a esperança e a solidariedade podem transformar vidas e inspirar o mundo. A história de Fábio de Mello, que nos ensinou que, mesmo nos momentos mais difíceis, a força interior e a bondade podem florescer, criando laços que duram para sempre. Ele nos mostra que a vida é feita de momentos de alegria e tristeza, de força e fragilidade, mas que o amor e a esperança sempre podem nos guiar. Agradecemos de coração a cada um de vocês que nos acompanhou nessa jornada. Se você se emocionou, se inspirou ou se sentiu tocado por essa história, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e amor. Vamos juntos construir um mundo mais humano, mais acolhedor e mais esperançoso.